Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Hoje vamos ter uma aula Filosofia Medieval. Finalmente consegui. Nenhuma das lives que eu tinha feito até então, um professor tinha trabalhado a questão da filosofia medieval. E hoje vamos ter aqui uma análise sobre a intelecção e a abstração em Tomás de Aquino, né, com o professor Anderson Dark. Esperar o professor entrar aqui. Olá, Matheus, boa noite. E amanhã teremos uma outra live sobre filosofia medieval, aí com a temática fé e razão, né? Consegui marcar duas lives de filosofia medieval na mesma semana. Já mandei, professor. Já enviei aqui a solicitação. Boa noite, professor. Boa noite. Bem-vindo ao mundo do Instagram. Vou fazer aqui uma pequena apresentação acadêmica sua, certo? Para você expor seu tema, né? Meu convidado de hoje é o professor Anderson Dark. Ele é graduado em filosofia, mestre em filosofia, doutor em filosofia. Suas principais áreas de pesquisa são na filosofia medieval, né? Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e estudos medievais, principalmente. Escreveu diversos artigos, realizou 2 projetos de pesquisa recentemente, um deles a investigação acerca da metafísica agostiniana e o outro a epistemologia e semântica na Idade Média, né? Escreveu a obra Filosofia e Ética e o tema proposto aqui pelo professor é a intelecção e abstração em Tomás de Aquino. Nosso amigo Cristiano entrou aí, foi ele que indicou, inclusive, ele indicou. Agradeço imensamente ao Cristiano por ter indicado. Então, professor, é isso. Tem a palavra, pode fazer a exposição do tema, que aí no tempo restante eu faço as perguntas. Tranquilo. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade, entrando aí nesse mundo diferente por causa da pandemia, nesse mundo digital que eu tive uma certa dificuldade de acesso, mas que agora a gente está aprendendo a fazer, né? Aprendendo a conviver com isso aí, né? Bom, vamos lá. Os meus estudos em filosofia medieval, eles começaram por volta de 1994, né, quando eu estava ainda fazendo a minha graduação em filosofia, e de lá para cá, na época eu estava no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte, de lá para cá eu só consegui estudar mais um pouquinho de filosofia medieval, né, concentrando os últimos anos de estudo em problemas relativos à linguagem, lógica e epistemologia na Idade Média. Daí talvez tenha saltado do século XIII para o século XIV e ter concentrado nos últimos anos a minha produção em Guilherme de Ockham e um pouquinho menos em Tomás, que eu estou retomando os estudos em Tomás esse ano. Então veio meio que a calhar esse convite de retomar um pouquinho a conversa sobre a intelecção e abstração em Tomás. Bom, vou tentar aqui falar com vocês um pouco sobre isso. Me permitam ler um texto que eu preparei para vocês aqui, vou lê-lo devagar, e a gente pode depois, vou terminar um pouquinho mais cedo, a gente vai poder, depois disso, conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas. Bom, então vamos lá. A inteligência, para Tomás de Aquino, é a faculdade do ser. Ela penetra até a essência das coisas. O sentido se atém às particularidades das coisas exteriores. Indubitavelmente, as questões de Tomás mais elaboradas, no que diz respeito ao processo da intelecção e abstração, se encontram nas sumas, Suma Teológica e Suma contra Gentium, e em algumas questões disputadas. O meu recorte aqui vai ser para aquilo que Tomás aponta na Suma de Teologia, já que é o texto que a gente tem a tradução para o português de maneira mais completa. Pois bem, dentro do sistema elaborado por Tomás de Aquino, nós podemos identificar 3 grandes rasgos que definiriam a síntese tomasiana, a saber, primeiro, quanto ao seu conteúdo, na medida em que é uma filosofia do ser; segundo, quanto à sua finalidade, na medida em que busca a verdade; e terceiro, quanto ao agir
na medida em que é uma filosofia que analisa o esforço do homem para alcançar o bem. Deter-nos-emos nos dois primeiros rasgos por estarem em conformidade com o nosso tema de intelecção e abstração em Tomás de Aquino. Desse primeiro rasgo, ou seja, o que considera a filosofia do ser, podemos dizer que o doutor Angélico tira a capacidade de afirmar tudo o que aparece frente ao entendimento humano como algo existente e determinado. Desta forma, a apreensão da realidade doente no intelecto compreende, via um juízo preciso, o que sejam as coisas. Para Tomás, toda a realidade está atualizada, tanto no espírito que conhece, quanto nas coisas que são conhecidas. Ele não liga a sua metafísica à estrutura da nossa linguagem, ao nosso pensamento abstrato, pois o ente não é um predicado, não é um conceito, não é um engenheiro supremo. O pensamento não se impõe sobre a realidade de nenhuma forma, pois é a realidade que se impõe à inteligência. A inteligência é uma expressão de uma realidade que é anterior a seu próprio exercício. Segue-se, desse exercício feito por Santo Tomás, que toda a formação da teoria que envolve o ato e a potência. Esse par ato-potência, substância e acidente, pode ser considerado em um nível lógico ou em um nível metafísico. Note-se que, a partir da consideração do nível lógico da substância, abre-se espaço para a visão de uma substância segunda. Por exemplo, esta rosa, que é vermelha, é a substância primeira. A rosa, tomada em sentido geral, tomada em sentido universal, como a roseidade, é a substância segunda. E essa substância segunda só existe na mente humana, não existe na natureza. Na natureza, só substâncias primeiras. Para o Divus Thomas, o princípio imediato do conhecimento humano é a faculdade da alma que nós chamamos de inteligência. Para ele, o intelecto humano exerce um papel ativo no processo do conhecimento. Inicialmente, o intelecto está vazio, como uma tábua rasa, onde temos que começar a escrever, sem estarmos dotados de ideias inatas. Então, ele não concorda com as ideias inatas. Assim, com o tempo, via um processo de indução, a partir da experiência, adquire-se os primeiros princípios do ser e do agir. Um dos rasgos mais notáveis e intrigantes montados pelo Akhenaten, na sua gnoseologia, é a união entre a atividade inteligível e o agir sensitivo. As impressões dos sentidos são a única fonte primária do conhecimento. E isso ele atesta na Suma de Teologia, primeira parte, questão 84, artigo 6, e também na questão 85, artigo 1º. E a frase é essa: nihil est intellectu, nisi prius fuerit insensu. Nada existe no intelecto sem que primeiro tenha passado pelos sentidos. A excitação dos sentidos, mediante algum objeto existente fora do organismo, é uma condição necessária para o começo da vida mental, segundo Tomás. Apesar de estarem subordinados à mente, os sentidos são instrumentos materiais do corpo, podendo somente serem afetados por agentes materiais e produzirem um conhecimento que versa sobre os objetos materiais. A alteração que os agentes físicos produzem nos sentidos chama-se species sensíveis, a qual é uma imagem ou similitude do objeto que é percebido. Os atos da razão dependem do material que é fornecido pelos sentidos. Segue-se, assim, que a ideia de uma realidade inteligível implica a suposição do valor do conhecimento sensível. Cito Santo Tomás, Suma de Teologia, questão 85, artigo 1º. Logo, é preciso que as coisas materiais sejam entendidas por abstração da matéria e das representações materiais, as quais são imagens da fantasia. Fim de citação. A esse respeito, Allers afirma, no que se refere ao conhecimento
sensível. Cito, tudo que é material existe como particular e todos os particulares são necessariamente materiais. No particular reside, por assim dizê-lo, a forma específica e universal que é comum a todos os particulares de uma espécie, mas que não tem existência real fora dos particulares individuais. Toda coisa cuja existência depende da matéria é um particular, e só pode ser conhecida por uma faculdade igualmente material. Portanto, os particulares podem ser conhecidos somente pelos sentidos. Fim de citação. Para Tomás de Aquino, a intelecção humana das coisas se produz mediante os sentidos, através de dois movimentos. Primeiro, a inteligência obtém, a partir da percepção sensível, os conhecimentos que são universais e abstratos. O entendimento refere os universais às coisas concretas, voltando à experiência da qual ele havia partido e alcançando o seu objeto próprio, ou seja, a atividade ou a natureza existente na matéria, que para nós seria o singular de uma determinada natureza. E nós podemos verificar essas afirmações na Suma de Teologia, primeira parte, questão 84, artigo 7º e seguintes. Segundo o doutor Angélico, graças à continuidade entre a inteligência e o conhecer sensitivo, se produz um conhecimento intelectual das coisas singulares. Destaque, para montar essa continuidade, Tomás estabelece as funções de 4 sentidos internos. Para ele, supondo as percepções como sensações unificadas por um sentido comum, elas podem ser arquivadas pela imaginação ou fantasia. Até aqui temos o estabelecimento das funções dos sentidos internos, que ele denomina de formais, tendo em vista que os seus objetos são as formas que estão ou têm estado presente. Não é mais o objeto, é tão somente a forma do objeto. Seguindo o processo de Tomás, temos a valoração dessas percepções, também chamada de estimação ou estimativa, que, ao dar lugar para a experiência, torna-se função própria da parte cogitativa nos seres humanos e nos animais da parte estimativa. O arquivo dessas experiências e dessas valorações correspondem, na visão de Tomás, à memória sensível, que se distingue da memória intelectual, que não é outra coisa do que uma potência da inteligência. Pode-se dizer, assim, que a cogitativa, ou seja, a razão particular e a memória, constituem, pois, os dois sentidos intencionais do processo de intelecção para Tomás. Ocorre que no sistema montado por Tomás de Aquino, a cogitativa, ou seja, a razão particular, tem um acento especial na medida em que é considerada como uma ponte para unir o pensamento abstrato com as experiências singulares da vida. Essa mesma cogitativa constitui o nexo necessário para a conversio ad phantasmata, ou seja, o conhecimento do singular. Então, há uma ponte entre aquilo que está aprendido na minha mente e a condição de conhecer o singular. Seriam funções da cogitativa ou da razão particular. Primeiro, reconhecer os conteúdos de valor da estimativa ou da estimação. Segundo, julgar os sensíveis comuns, que seriam tipo movimento, repouso, magnitude, e os sensíveis próprios, que seriam cor, som, odor, sabor e qualidades táteis. Terceiro, preparar o fantasma ou a imagem sensível, também chamada de representação, da qual o conhecimento possa extrair a essência. Quarto, perceber concretamente as noções ontológicas fundamentais, ou seja, os sensíveis por acidente, ou aquela coisa que por si mesma não é percebida senão através dos seus acidentes. Exemplo disso, a substância, a qualidade, a realidade, etc. Perceber essas noções
ontológicas fundamentais que o intelecto, nesse processo, vai captar depois da universalidade da abstração. Segundo as palavras de Saraniana, a cogitativa, cito, é a ponte entre o mundo sensível e o inteligente, pois é o auge do primeiro e o último do segundo. Fim de citação. A psicologia tomista sustenta que o entendimento sempre opera sobre um fantasma ou uma imagem sensível apresentado pela imaginação. Esse fantasma é algo mais que uma simples representação mental do objeto percebido, pois ele contém todas as contribuições da imaginação e também da vis cogitativa. Notamos, assim, que as faculdades sensitivas que são materiais e agem por meio dos órgãos corpóreos, têm por objeto próprio o particular, enquanto que o entendimento, que é algo imaterial, tem por objeto próprio as formas universais e imateriais. Esse embate parece formar um abismo insuperável. Para Aristóteles, o universal é uma natureza essencial, diferente do singular, e a operação mental pela qual o entendimento capta o universal é diferente do processo que realiza a cognição em particular. A natureza universal comum a muitos particulares de uma determinada espécie tem, por conseguinte, que ser extraída da representação mental individual. O processo no qual vemos se realizar esse movimento é chamado de abstração. E aí vale a pena a gente entender o processo com o qual Tomás entende o funcionamento do intelecto humano. A água não é o líquido misterioso, está até no copo transparente. Né? Desculpem, como em toda a estrutura da Suma Teológica de Tomás de Aquino, ele vai revisitar a concepção aristotélica do conhecimento humano. Inserido na primeira parte da Suma de Teologia, o interesse de Tomás é entender como se efetiva o processo gnosiológico e de que maneira, ao entender como chegamos ao conhecimento, nós podemos entender como podemos conhecer a Deus. Então, o objetivo é chegar a entender o conhecimento de Deus. Como chegamos lá. Só que nós vamos parar no meio do caminho, nós só vamos entender o processo do conhecimento humano. O salto para o conhecimento de Deus, a gente fica devendo uma segunda live aí, para a gente comentar sobre ela. Tá? O ponto de partida de Tomás vai ser a noção aristotélica de que todo o conhecimento humano parte dos sentidos. Tomando como base para a sua reflexão os primeiros 3 capítulos do livro 3 do De Anima de Aristóteles, Tomás irá desenvolver a sua própria estrutura a partir das leituras que ele faz. Na Suma de Teologia, primeira parte, questão 78, artigo 4º, temos uma clara delimitação acerca dos sentidos internos que vão compor a gnosiologia de Tomás. A saber, primeiro, o sentido comum, que é o sentido no qual se confluem todas as percepções dos sentidos e que vão garantir a flexibilidade necessária para o conhecimento sensível, ou seja, ele garante o acesso à percepção da visão, mesmo que a visão não seja capaz de perceber o seu ato, que é o ato de ver. Segundo, o sentido da fantasia ou imaginativa, que é o sentido no qual se recebem as formas sensíveis, que são percebidas nos objetos pelos sentidos. Terceiro, o sentido da estimativa, sentido que tem por finalidade captar as intenções não percebidas pelos sentidos externos. E quarto, o sentido da memória, que é o sentido no qual temos o ato de conservação das intenções que são colhidas pela estimativa. Então, quais são os sentidos que nós temos? Sentidos internos, depois que algo já foi sensoriado. O sentido comum, que passa para o sentido da fantasia, que depois passa para o sentido da estimativa e termina no sentido da memória. Então, há um processo, depois que eu apreendo o objeto, para transformá-lo em um conceito plausível de intelecção. Um dos pontos de destaque no sistema de Tomás é a cogitativa, ou seja, a capacidade humana de chegar às intenções através de um determinado raciocínio.
É nesse sentido que a cogitativa se torna o vértice do conhecimento sensível, apresentando-se como uma verdadeira razão particular, como podemos atestar nas palavras do próprio Tomás de Aquino que eu vou citar. Suma de Teologia, primeira parte, questão 78, artigo 4º. Cito Tomás. A potência que se denomina nos animais de estimativa natural é chamada no homem de cogitativa, porque descobre as intenções por uma espécie de comparação. Chama-se ainda razão particular e os médicos lhe destinam um órgão determinado, a parte mediana do cérebro. Reúne, comparando as representações individuais, como a razão intelectiva compara as intenções universais. Fim de citação. Essa função cogitativa possibilita a elaboração progressiva dos dados sensíveis por obra dos sentidos internos e leva à obtenção de uma imagem sensível das coisas externas. Então, primeiro elemento é formado uma imagem sensível das coisas externas. É essa imagem sensível que é comumente chamada de fantasmata, fantasma. Hoje os especialistas já adotam o termo imagem sensível por ser algo mais próximo para a gente. Ou seja, ela se efetiva por ser somente uma imagem ou uma representação sensível das coisas e não o conteúdo inteligível delas. Para chegarmos ao conceito, por exemplo, o conceito de homem, essa imagem sensível tem de estar completamente isenta de todas as características materiais. Essa operação que retira todas as características materiais da imagem sensível somente é possível pela operação do intelecto agente, que é conhecida como abstração. É o intelecto agente que torna possível as condições de inteligibilidade. As espécies sensíveis são potencialmente inteligíveis, mas somente se tornam inteligíveis em ato através da operação do intelecto agente. Por isso, pensar é, fundamentalmente, a recepção, por parte do intelecto possível, de uma espécie inteligível. É nesse sentido que devemos entender que o pensamento é uma espécie de sofrer, uma espécie de receber, na medida em que está em potência em relação a alguma coisa, como se verifica na primeira parte da Suma de Teologia, questão 79, artigo 2º. Contudo, vale salientar aqui o aspecto ativo que Tomás concede ao intelecto, que é fruto de uma influência direta de Santo Agostinho, a saber, a produção do verbo ou do conceito ou de uma definição mental da coisa conhecida. Essa ação coincide com a primeira operação do intelecto. Essa primeira operação do intelecto, obtida mediante a noção quiditativa da coisa e que coincide com uma definição simples, será depois utilizada pelo intelecto em uma segunda operação para que se possa formular, então, enunciados ou juízos em torno da própria coisa. E isso a gente pode verificar, por exemplo, sempre me referindo à primeira parte da Suma, questão 85, artigo 2º, sede contra. Diante disso, podemos notar que para Tomás de Aquino, o intelecto não é sempre passivo. Para ele, numa primeira fase do processo cognoscitivo, o intelecto é passivo, justamente na medida em que nada pode estar no intelecto humano sem antes ter passado pelos sentidos. Assim, não é possível nenhum conceito sem imagens, ou seja, para que se possa ter no intelecto espécies inteligíveis, sempre é necessário dispor das espécies sensíveis, ou fantasmas, ou a imagem sensível, para que a partir delas, por abstração, se chegue às espécies inteligíveis. É nesse sentido que devemos entender o princípio de Tomás de que nosso intelecto sempre está orientado por aquilo que provém dos sentidos, da realidade natural e material. Vou citar um trechinho de Tomás para elucidar isso. Me refiro agora à primeira parte, questão 85, artigo 1º. É do intelecto humano
a propriedade de conhecer a forma que existe individualizada em sua matéria corporal, mas não essa forma enquanto está em tal matéria. Ora, conhecer dessa maneira é abstrair a forma da matéria individual, que as representações imaginárias significam. Pode-se, portanto, dizer que nosso intelecto conhece as coisas materiais abstraindo das representações imaginárias. E, mediante as coisas materiais consideradas dessa maneira, chegamos a um conhecimento das coisas imateriais. Fim de citação. É nesse sentido que nós devemos entender que, na proposta do sistema gnosiológico tomasiano, o objeto próprio do intelecto humano é a essência das coisas corpóreas, a quidditas rei materialis. Essência essa abstraída das imagens sensíveis e que é conhecida através das espécies inteligíveis. As espécies inteligíveis são um meio nesse processo, não o objeto do conhecimento intelectual. Para Tomás, o nosso intelecto somente conhece as essências via um processo abstrativo, e por isso ele conhece propriamente aquilo que é universal e não o singular. O ponto central no processo desenvolvido por Tomás está no fato de que todo o nosso conhecimento parte dos sentidos e de que os sentidos percebem as realidades singulares. Todavia, os sentidos somente acessam o singular. Portanto, é o processo de abstração do intelecto que garante o acesso ao universal, justamente na medida em que ele abstrai do singular todos os resíduos de individualidade e de materialidade dos objetos. É nessa linha que nós devemos entender que o intelecto somente tem acesso ao singular de forma indireta, ou seja, via uma reflexão, pois por meio da essência universal, que é o objeto próprio do intelecto humano, é que esse intelecto pode buscar o ato com o qual ele conheceu um determinado objeto e o pensou. E, além disso, acessar a imagem do qual ele foi retirado. Esse processo é atestado por Tomás na questão 86, artigo 1º da primeira parte da súmula. Cito Tomás: nosso intelecto não pode direta e proporcionalmente conhecer o singular nas realidades materiais, mas indiretamente, e por uma espécie de reflexão, o intelecto pode conhecer o singular. Como foi dito acima, mesmo depois de ter abstraído as espécies inteligíveis, não pode fazer uso delas sem se voltar para as representações imaginárias, nas quais conhece as espécies inteligíveis, como escreve Aristóteles. Assim, pois, conhece diretamente o universal por meio da espécie inteligível e, indiretamente, os singulares de onde provém as representações imaginárias. Fim da citação de Tomás. Disso se depreende que no homem a sua essência não se identifica com os atos de intelecção e nem o objeto primeiro do intelecto humano. O objeto primário do intelecto do homem, de acordo com Tomás, cito, questão 87, artigo 3. Não é a sua própria essência, mas algo exterior, a saber, a natureza das coisas materiais. Por conseguinte, o que é conhecido primeiramente pelo intelecto humano é este objeto. Em seguida, se conhece o ato pelo qual o objeto é conhecido, e pelo ato se conhece o próprio intelecto, cuja perfeição é o próprio conhecer. Fim da citação de Tomás. Assim, do ponto de vista de Tomás, o intelecto conhece o autor, de acordo com Tomás, desculpem, o que o intelecto conhece nunca é a coisa como algo idêntico ao que existe numa realidade externa, o objeto no mundo exterior. Mas o que o intelecto conhece é a coisa inteligível, haja vista que é o próprio intelecto, como nós vimos, que vai criar a universalidade. Existe um esboço formulado por um comentador de Tomás de Aquino, que é um organogramazinho que mostra o processo para Tomás. Então, eu vou tentar explicar aqui para que a gente consiga mentalmente
por abstração, entender o que Tomás diz. Então, nós partimos das coisas. Quando nós partimos das coisas, há um contato dos nossos sentidos com aquela coisa. São acionados os sentidos externos. Okay? Nesse momento em que são acionados os sentidos externos, eles trazem para dentro de nós algo. São acionados os sentidos internos, ou aquilo que nós chamamos de cogitativo. Esses sentidos internos processando, transformam isso em uma imagem sensível, o fantasmata. Aí o intelecto agente age em cima do fantasmata e cria uma espécie inteligível. E a criação dessa espécie inteligível, eu crio o objeto para o intelecto possível. E o intelecto possível pode realizar duas operações. Na primeira operação, ele cria o verbo, um conceito ou uma definição, como um primeiro momento. No segundo momento, nós vamos ter o juízo ou o enunciado. Então, a partir dessa espécie possível, da ação do intelecto possível, eu tenho como primeira operação do intelecto a formalização de um conceito ou de definição, e a segunda operação do intelecto é um juízo ou um enunciado sobre esse conceito ou essa definição que foi formalizada por nós. Para concluir, para a gente não ficar divagando muito tempo, falando coisas demais, a gente abrir espaço para conversar um pouquinho, a gente sente falta aí da conversa. Né? A partir do ponto de vista de Tomás de Aquino, segundo a tradição aristotélica, julga-se necessário atribuir ao homem duas ações distintas. A abstração do conceito através do intelecto ativo e a sua formação final através do intelecto passivo, onde temos que a natureza do universal está no fantasmata como um inteligível em potência. Se, por um lado, devemos reconhecer que as faculdades racionais são imateriais, não precisando de órgãos materiais para realizarem os seus próprios atos, por outro lado, nós devemos entender que as faculdades racionais dependem das faculdades corpóreas dos sentidos, na medida em que é este o material sobre o qual elas operam. O entendimento ou o intelecto é, em si mesmo, uma faculdade imaterial. A guisa de exemplo, o impacto que a noção de abstração e as suas teorias têm no modelo desenvolvido por Tomás, observa-se que, ao postular acerca do conhecimento abstrativo, ele fala em modos de abstração. Com isso, Tomás pretende dar conta de explicar de que maneira nós encontramos no intelecto humano os conceitos universais. Entender como chegamos aos conceitos universais tem como consequência para o modelo de Tomás de Aquino a possibilidade de formulações acerca de um saber científico. Ou seja, para Tomás, cada ciência tem um processo de abstração particular. Muitos comentadores apontam para o fato de que entender a maneira como Tomás concebe as ciências e estuda as ciências é entender como se distinguem os vários tipos de abstração, ou seja, os graus de abstração que ciências possuem. Essa teoria dos graus de abstração, por exemplo, abre muitos debates, tanto do ponto de vista de apoiadores de Tomás, quanto do ponto de vista de opositores de Tomás, já depois da morte de Tomás. E segue pelo século XIV, final do século XIII, início do século XIV, com as críticas de Duns Scotus, e a companhia do século XIV e XV inteira. E elas chegam até os dias de hoje. Né? Para a gente ter uma ideia, semana passada eu participei de uma banca de defesa de doutorado sobre o conteúdo mental em Tomás de Aquino. Se era algo, poderia ser algo parecido com o representacionismo da filosofia da mente contemporânea. Então, mostrando que existe similitude entre a maneira com a qual Tomás concebe esta formulação do conteúdo mental como uma espécie de característica representacionalista. Bom, vou parar por aqui para a gente conversar um pouquinho, que eu acho que é a parte mais interessante do que a gente está colocando aqui. Professor, eu queria agradecer imensamente e dizer assim, que tem
nesse seu texto tem tanta informação que teve uma hora que eu parei de anotar. Eu já botei tantas perguntas para fazer que eu falei, não tem como fazer isso tudo. Então, no tempo que restar, eu acho que esse texto dá para fazer dele uma dissertação de mestrado depois, porque tem muita informação. Aí teve uma hora que eu parei, não, vou prestar agora mais atenção, mas eu separei muitas perguntas aqui. Eu vou começar pela última, que eu acabei de anotar quando você coloca essa questão, né, da defesa do doutorado, que fez uma ligação, né, com aquilo que Tomás de Aquino fala com essa filosofia representacional. E teve momentos da sua fala que eu comecei, assim, eu percebi uma forte influência de Aristóteles, mas percebi uma forte influência de Tomás de Aquino em vários outros pensadores que viram depois dele. Principalmente os empiristas. Eu vi muito de David Hume. Muito mesmo. Muita coisa. E aí, num certo momento, eu fiz assim, você fala da expressão fantasmada, né? E existe um registro na psicanálise que eles chamam de fantasmagórico. Alguém já fez uma pesquisa relacionando psicanálise com Tomás de Aquino? Nessa questão da abstração, do fantasmado? Teria alguma relação, não sei se você já viu, ou se daria para fazer alguma ligação com aquilo que a psicanálise chama de fantasmagórico? Com relação a esse tema, eu confesso que eu ainda não vi nenhum trabalho. Não que não exista, eu ainda não percebi. Existem muitos estudos aproximativos de Tomás de Aquino com a psicanálise. Muita coisa. Freud, quando começou a desenvolver a sua crítica ao psicologismo, e por isso desenvolve a sua metapsicologia, que acaba virando a nossa psicologia hoje, ele vai criticar uma série de elementos internos que foram colocados no processo do intelecto da psique humana, né? Então, ao depurar isso aí, ele volta um pouquinho para algumas raízes, e as raízes que ele vai voltar são as raízes aristotélicas. E aí, quem melhor traduz Aristóteles para o Ocidente, frente a esse conjunto, é a filosofia de Tomás. De certa maneira, Tomás traz um Aristóteles cristianizado. E aí, a influência de Tomás é inevitável. Né? Não conseguiria agora te falar, eu teria que fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada, sobre essa questão do fantasmagórico, Tomás, psicanálise e fantasmagórico. Talvez por isso, os especialistas contemporâneos estejam optando por não utilizar o termo fantasma ou fantasmata, porque ele tem uma carga muito pesada de várias tradições. Né? O que a gente tem optado por traduzir é como uma imagem sensível. Né? Então, essa imagem sensível é um objeto que é trabalhado pelos sentidos internos e que me leva a entender ou a ter algo para que a cogitativa possa estar trabalhando. Então, ela é o ponto base para que eu possa colocar tudo, ou fazer tudo. A grande briga está em admitir esse ponto base. Por quê? É realista, beleza. Mas esse elemento realista ele também não poderia ser entendido como uma representação. Por isso, alguns estão lendo Santo Tomás como um representacionalista, né, ou um representacionista. Será que essa forma realista dele entender que nós temos um acesso à realidade passaria pela concepção de que formamos uma representação dela na nossa mente? Ou seja, o que tem na nossa mente é um conteúdo mental, seria uma representação daquilo que existe na natureza? Então tem uma grande discussão entre os autores e é um viés que tem crescido de interpretação. É possível desenvolver essa teoria que foge um pouquinho do cânone oficial de Tomás? É possível. Justamente porque Tomás abre um caminho muito grande para pensar o papel desse elemento, desse fantasma, dessa imagem sensível, e os processos que a abstração pode produzir com ele, para transformar isso numa intelecção, ou seja, num processo do intelecto, para formar o conceito e depois a definição. Certo. Então é um processo, em Tomás, bem interessante de ser estudado. Numa das primeiras colocações que você faz, e até o Matheus, ele foi o primeiro a entrar na live, e ele colocou algumas perguntas e elogiou muito
Eu percebi que tem uma parte que você fala assim, em relação à intelecção, né? Que foi a primeira abordagem que você fez, né? Você fala de conteúdo, finalidade e agir. E aí eu lembrei em Aristóteles e automaticamente me veio à mente, e aí sem saber se é uma relação consciente que Tomás faz, que quando ele fala de conteúdo, me vem muito a questão metafísica. E aí o Mateus ele lança uma pergunta sobre metafísica que eu vou fazer depois dessa explanação. Quando você fala da finalidade, tem aquele caráter teleológico de Aristóteles também, né? E quando você fala do agir, tem aí o caráter ético, também aristotélico, do agir, né? E aí, quando eu estava anotando isso, o Mateus fez uma pergunta dessa relação da metafísica aristotélica e a influência que tem em São Tomás de Aquino. E aí ele botou uma frase aqui, como se fosse de Aristóteles, mas ele mesmo disse, não é que a frase seja exatamente assim, mas é mais ou menos isso que a frase diz. E aí a dúvida dele na metafísica. Sábio é aquele que conhece não as coisas em específico, mas aquilo que é comum a todos. Então ele faz essa referência como se fosse um trecho da obra de Aristóteles e pergunta assim, qual a relação, qual a influência dessa, não sei se eu posso dizer assim, metafísica tomista. Tá, muitas coisas para a gente falar. Vai acabar a live agora. Vou tentar falar por partes. Certo, então, certo. Vamos lá. Inevitável, Tomás é um leitor de Aristóteles. Uhum. Mas Tomás não deixa de ser um cristão do século XIII. Portanto, algumas das teorias de Santo Agostinho, mesmo que ele critique os platônicos ou os neoplatônicos, vão ser assumidas por ele. Então, o Tomás que Aristóteles adota não é um Tomás puro dos textos que nós lemos hoje. É um Tomás da leitura do século XIII. Então, esse é o primeiro elemento. O Tomás da leitura do século XIII é um Tomás que passou pelas influências dos árabes, algumas influências de Avicena e de Averroes. Uhum. Então, já é uma metafísica um pouquinho diferente. Qual é a novidade legal aí? É que a metafísica de Aristóteles ela foi traduzida diretamente do grego para o latim por Guilherme de Moerbeke em 1250. Ou seja, Tomás de Aquino teve esse texto aí, saindo das mãos do Guilherme de Moerbeke em mãos para traduzir ou para trabalhar a Suma de Teologia. Então, várias partes da Suma de Teologia foram amplamente influenciadas pela estrutura da metafísica de Aristóteles, pela estrutura do De Anima de Aristóteles. Então, é inevitável esse elemento. O interessante é como Tomás modifica essa metafísica para colocar essa metafísica a serviço do que ele quer fazer. Então, por exemplo, disso que a gente está falando, essa metafísica vai influenciar dois aspectos, a metafísica e o De Anima. Vão influenciar a primeira parte da Suma de Teologia. Né? O que é a primeira parte da Suma de Teologia? É quando Tomás trata de Deus em si mesmo e de Deus como origem de todas as criaturas. Então ele vai falar do intelecto lá a partir da questão 70, 80, que eu coloquei para vocês. Ela vai colocar aí para a gente, por exemplo, a procedência das criaturas a partir de Deus. Da questão 44 à questão 119, ele vai falar isso. As questões 47 a 102 vai produzir a diferença das criaturas. E aí ele vai falar do ser humano. E o que diferencia o ser humano? A intelecção. Então ele vai ter que explicar o processo de intelecção para falar o porquê que o ser humano é diferente dos outros animais, ainda inseridos dentro da ordem da criação. Então está dentro do processo da metafísica, embora numa ordem diferente da ordem estabelecida pela metafísica de Aristóteles. Uhum. Né? A gente nem sabe qual foi a ordem específica que Aristóteles escreveu os livros, porque a compilação que chegou para a gente foi feita pela Biblioteca de Alexandria. Né? Então, do que chega para a gente como tradição, é interessante a gente observar isso. É uma influência direta. Nesse aspecto aqui que eu estou colocando da intelecção de Tomás de Aquino, a maior influência não vai ser a da metafísica. A maior influência vai ser o livro 3 do De Anima. E aí vem o pulo do gato. É o capítulo 5º do livro 3 do De Anima, quando Aristóteles lança a relação entre nous poetikos
e nous patheticos, intelecto agente, intelecto paciente. E essa discussão ela vai chegar até o início da modernidade. Né? Então, todo mundo vai discutir isso. Autores logo após Tomás de Aquino, autores depois de Tomás de Aquino, concordando com Tomás, ou falando que a visão de Tomás vai ser insuficiente, andando nas críticas a partir de Tomás de Aquino, mas todos eles vão partir da leitura que Tomás fez de Aristóteles, para concordar ou para discordar. Então, é uma leitura muito específica, que traz para o seio da filosofia cristã os aspectos da filosofia aristotélica como pertencentes ao âmbito da discussão teórica do cristianismo. E isso é fantástico em Tomás de Aquino. E é interessante, né, porque o próprio livro Metafísica do Aristóteles, ele de origem ele não tem esse nome, né? Muitas vezes é traduzido como filosofia primeira. E a própria filosofia primeira, ela tem interpretações diferentes, porque não é primeira na ordem do conhecimento, né? Então tem interpretações diferentes até sobre isso. E aí eu quer comentar, porque eu vou fazer uma pergunta a partir disso agora. Ó, o Jetson tá botando aí, ó. O Jetson, ele é aluno do mestrado lá em Montes Claros, Minas Gerais. Eu tô aqui. Nem na faculdade eu vi essas questões em Tomás. Pois é, mas aqui você escuta. Nas nossas lives você escuta. E a pergunta que eu quero fazer é justamente nesse campo da metafísica. Ser e essência, para Tomás de Aquino, são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Se for a mesma coisa, o que é? E se forem diferentes, o que é cada uma delas? Tá. Isso aí dá uma outra live para poder explicar isso. Mas eu vou dar uma chave de leitura para quem tiver interesse em pesquisar isso. Tomás de Aquino vai fazer essa pergunta no opúsculo Ente e a Essência. Né? E a base desse elemento é a discussão entre o ser necessário e o ser contingente, a discussão que vem do texto de Avicenne de Averroes. Então, pela briga com a filosofia árabe, é que ele sente uma necessidade de fazer uma distinção entre o ser necessário e o ser contingente, e aí vai entrar a discussão entre o ente e a essência. Certo. O ser tomado em sentido amplo, totalitário, só pode ser aplicado em Deus, porque ele é o único ser necessário. Isso. Todos os outros seres são seres contingentes. Certo. Na medida em que são contingentes, a essência e a existência não são a mesma coisa. Elas se diferem. E ao se diferenciarem, nós temos como dizer que ele é algo e pode deixar de ser esse algo. Em algum momento ele vai deixar de existir. Mas aquela essência vai continuar, e a gente entra para a escatologia. É um capítulo também à parte para a gente entrar. Mas só para a gente entender, a briga geral vai estar na concepção do ente necessário. O ente necessário só vai poder ser aplicado a Deus. E aí, em Deus, essência e existência vão ser a mesma coisa. Nas criaturas, essência e existência são diferentes. A essência delas é uma coisa que não vai se acabar com o fim da existência temporal que elas têm. Então, o mundo vai acabar, mas a essência vai permanecer. Por isso que eu digo, como a essência permanece, é uma questão de escatologia, a gente teria que ter um outro capítulo à parte. O negócio da filosofia de Tomás é que ela se ramifica. Uma coisa vai implicando na outra e, de repente, a gente está dentro de um emaranhado em que a gente vê muito mais conceitos a serem estudados do que respostas definitivas para uma questão. Eu acho que isso talvez tenha sido o elemento que me encantou em Tomás. Sempre que a gente descobre mais alguma coisa. O Jetson colocou aí, ó, sensacional a pergunta e a resposta. Ainda botou assim, ufa, estou ensinando certo. Esse Jetson é uma figura. Ô Jetson, queria dizer a você que vou criar um curso no YouTube, que é o curso livre de História da Filosofia, certo? Inclusive o professor Anderson Dark vai me ajudar bastante na roupagem da vertente de filosofia medieval, né? Então vamos aí fazer um curso gigantesco para as pessoas que já fazem a graduação em filosofia, para as pessoas que têm interesse em fazer filosofia. Vai ser uma coisa bem bacana que acho que outubro para novembro a gente vai estar dando início, tá?
Professor, mais uma pergunta. Sim, aí quando você dá essa resposta, eu já começo a lembrar que, então, Tomás de Aquino, de alguma maneira, influenciou também os existencialistas, Heidegger, quando Heidegger trabalha a questão do ente e do ser, não dizendo assim, que eles tomam o pensamento, mas de qualquer jeito, assim, para você passar por essa temática, você tem que passar por Tomás de Aquino. Para você desenvolver um estudo sobre o ente, sobre o ser, sobre a existência, eu acho que é necessário passar por Tomás. Não que você concorde, mas ele traz muitos elementos para se refletir sobre. E como eu estava falando... Pode dizer, pode dizer. Não, pode continuar, pode continuar. E como eu estava falando, eu percebi muita influência em vários pensadores. E me chamou muito a atenção quando você fala assim, do processo indutivo, né, de indução. Né? Que esse processo de indução é uma conexão ascendente e que se dá a partir da experiência. Então, não existe essa classificação de racionalista e empirista ainda na Idade Média. Mas você até cita a questão da tábula rasa, né, da folha em branco, que é como se fosse uma característica do empirismo. Né? E eu lembro que David Hume, ele fala muito sobre a questão das ideias e das impressões, e que as ideias são cópias das impressões. Né? E a pergunta que eu faço é exatamente sobre o título que você dá a essa exposição, intelecção e abstração. Né? Eu posso associar a intelecção como um processo de aquisição do conhecimento que parte do sensível até o inteligível, dentro da intelecção, posso dizer isso. Aí, no processo de abstração, porque aí me surge um certo conflito, porque eu estava começando a entender como se fosse uma vertente platônica, mas depois na sua fala eu vi que não era isso. E aí a dúvida é, ele diferencia aparência e sensação, porque a abstração dá-se a ideia de que assim, a abstração não é uma certeza, né? Então eu tenho ali alguma coisa como que uma aparência. Mas você diz que a sensação ela é utilizada para atingir o intelecto. Então, aparência e sensação seriam coisas diferentes, não é? Sim, aparência é algo que pode ser apreendido. Então, a aparência faz parte daquilo que a sensação vai captar. Mas não é algo falso? Não. Nós temos a ideia, é outro termo também complexo, nós temos a ideia de que algo abstrato é algo inatingível, ou seja, que não nos conduz a uma certeza. Quando no processo de Tomás de Aquino, o abstrato, esse elemento que a abstração faz, é justamente tirar todos os elementos que fixam a imagem sensível na coisa que existe no mundo e transformá-la em algo que pode virar o conceito, do qual eu vou emitir um enunciado e fazer ciência. Então, eu só posso fazer ciência desse objeto que sofreu abstração. Sofrer abstração para Tomás de Aquino é ser transformado em uma imagem sensível que vira o conceito. Então, o intelecto humano, ele não capta o objeto. O intelecto humano, ele trabalha com aquilo que o sentido interno trabalhou. Uhum. Por isso, o processo para Tomás de Aquino. Inteligir é apreender e abstrair até chegar ao conceito. Para Tomás, o processo é um processo inteiro do conhecimento humano. Eu vou gradativamente sair da impressão sensível e chegar à formulação do conceito. Para sair da imagem sensível, do objeto sensível, para chegar ao conceito, eu vou ter que fazer um caminho de abstrair a materialidade daquele objeto singular e transformar aquilo em um conceito universal. Só posso transformar em universal porque o intelecto agiu. O universal existe na mente humana, não existe nas coisas. Uhum. É um realismo, mas não é um realismo platônico. Né? É um realismo aristotélico, que é um realismo em ré, nas coisas. Uhum. Então, os universais, eles estão como um conceito mental, como algo que está trabalhado pela mente humana. Uhum. E aí eu posso fazer ciência. Ainda continua a ciência só do universal, né? Mas é outra relação e outro sistema, é outro modelo de estrutura. Uhum. A gente tem 5 minutinhos, acho que dá para mais uma pergunta. E é de novo, retomando Aristóteles,
quando você fala da questão do ato e potência, que também é uma temática trabalhada por Aristóteles, né? Quando ele fala, Tomás de Aquino, no caso, quando Tomás de Aquino, ele se refere a ato e potência, o que é que tem aí que é diferente do Aristóteles? Porque Aristóteles ele fala muito, ele dá um exemplo, por exemplo, da semente, né? E ele fala da semente é um ato, mas que tem a potência de transformar numa árvore. E aí, essa potência se transforma num ato. Em Tomás de Aquino, eu posso dizer que Deus é e sempre foi ato. Deus é ato puro. Ato puro. Deus certo? É ato puro. E as outras coisas, digamos assim, sei lá, os seres contingentes ou seres de possibilidades, eles são potência, mas eles podem se transformar em atos também. Assim, ato puro é Deus, ok. Existem atos sem ser puros? Em Deus? Não. Ou nas criaturas? Nas criaturas. Existe um ato sem ser puro, assim, que é potência e que se transforma em ato? Depende de onde a gente vai estar trabalhando. Se a gente for trabalhar no campo da ética, sim, existem determinados princípios que eu posso entender como norteadores gerais e que aí seriam atos. Certo. Não seriam qualidade de alguma coisa. Mas quando eu estou trabalhando na questão do processo da intelecção, eu estou tentando trazer isso Sim. no processo da intelecção. No processo da intelecção, não adianta, a relação vai ser entre intelecto-agente e intelecto-paciente. Então é a mesma coisa, do binômio ato e potência, vai ser o intelecto-agente e o intelecto-paciente. Então eu tenho uma possibilidade de ação do intelecto, uma faculdade do intelecto que pode ou não ser ativada. E eu tenho o exercício do intelecto mesmo. Então, sempre o processo de Tomás de Aquino vai ser frente à faculdade que pode ser ativada e à faculdade que está em exercício. Então, a relação do intelecto-agente e do intelecto-paciente, ela vai ser bem interessante por causa disso. Como eu disse para você, o complexo aí é entender a relação do nus patetikos para o nus poietikos. De que maneira isso ocorre? Tomás de Aquino fala isso. Siger de Brabante critica Tomás de Aquino. Duns Scotus critica Tomás de Aquino. Guilherme de Ockham critica Tomás de Aquino. Mas todos eles partem da concepção de Tomás de Aquino para poder colocar essa estrutura ou esse sistema. Né? Então nós temos uma concepção totalmente diferente dessas estruturas pensada por Tomás. Tomás vai pensar, sim, aos moldes de Aristóteles, que existe algum tipo de correlação ou algum tipo de movimento que faz aquela faculdade do intelecto ser ativada e estar em ato. Então, aquilo que é impotência se transformar em uma ação efetiva. Então, a potência se transformar na ação é algo que vai precisar passar por um processo. Qual é esse processo? Aristóteles coloca isso em um parágrafo no capítulo 5 do livro 3 do De Anima, diz que existe, mas não fala como é. A briga toda da Idade Média vai ser tentar explicar de que maneira esse processo ocorre. Para Tomás de Aquino, isso ocorre, eu posso passar do intelecto agente para o intelecto paciente, à medida em que eu uso ou eu parto do fantasma e o transformo em uma espécie inteligível. Então, Tomás coloca um locus disso, mas esse locus disso não é concorde entre os especialistas do final do século XIII. Eles vão criticar a resposta dada por Tomás de Aquino. Né? Então, depende, se a gente vai para a metafísica, tem implicações da relação ato-potência no ser. E aí a relação vai ser entre ser necessário e ser contingente. Se a gente vai para a ética, tem outra relação específica, mas ainda vai ser ato-potência. Vai entrar a escolha. E aí nós vamos enveredar por um lado mais agostiniano da coisa. Entendi. Professor, eu queria agradecer. Apareceu o reloginho de 30 segundos, falta para acabar a live. Queria agradecer imensamente. Vamos manter contato. Moramos aqui, acho que na mesma cidade, né, João Pessoa.
Então, quando passar esse pandemônio, vamos nos encontrar pessoalmente, falar mais de filosofia. Queria agradecer imensamente a participação de todo mundo. Lembrar que amanhã a live vai ser de 12h30 e o tema é fé e razão. Muito obrigado, professor. Um abraço, obrigado. Abraço.